Mas aí ele grava tipo a minha tela, entendeu? Uhum. Eu não sei como é que vai ficar, mas eu acho que vai dar pra safar isso, pelo menos hoje. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Só uma? Ou tá vendo aquela outra que eu tô com duas? Só aquela Só um. grandona, né? É isso, só um. Então, beleza. Então, vamos lá. A nossa aula 2, a gente vai falar de sistema climático, né? Os componentes do sistema climático. A gente vai falar um pouquinho de processos, de acoplamento, de forçantes e de escalas temporais do nosso sistema climático. Mas antes da gente começar a falar sobre o sistema climático, vamos tentar definir, fazer uma definição aqui de um sistema, né? Um sistema composto. Então, seja um sistema, uma região finita. Vocês conseguem ver meu mouse? Agora apareceu ele Apareceu? movimentando. Beleza. Seja um sistema dentro de uma estrutura termodinâmica, tá? Numa região finita, eu tenho algumas variáveis dentro desse sistema. Se x1, x2, x3 são propriedades, são variáveis, são propriedades aditivas, como volume, energia interna, massa, momento angular, de um sistema qualquer, tá? Então, um sistema composto seria uma conjunção de sistemas simples, espacialmente separados por partições ou paredes conceituais ou reais. Trocando em miúdos, um sistema composto é um sistema formado de subsistemas diferentes e separados. Tá. Vamos tentar pensar nisso de uma forma mais palpável. Vamos pensar, por exemplo, num apartamento, tá? Um apartamento seria o sistema composto e os cômodos seriam os subsistemas diferentes e separados, tá? Eu tenho o quarto 1, que é o quarto do casal, que tem componentes diferentes do quarto 2, que é um quarto de solteiro, que tem componentes diferentes, por exemplo, da cozinha e lavanderia, que tem componentes diferentes da sala. Cada componente é um componente diferente, mas para eu ter um apartamento de 2 quartos, eu preciso de todos os componentes. Eu não posso ter um apartamento completo de 2 quartos com um quarto só, ou sem uma cozinha. Então, o sistema composto, ele funciona com os seus subsistemas, apesar de cada subsistema funcionar meio que de forma separada e independente. Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. A quantidade da variável xi qualquer, lembrando que aqui ó, tinha x1, x2, x3, etc, xi, tá? A quantidade da variável xi para o sistema composto é a soma do xi A, onde A é onde alfa, né? Onde alfa é um subsistema, como está aqui, ó. Eu tenho alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, seriam os meus subsistemas dentro do meu sistema composto, ou seja, os meus cômodos dentro do meu apartamento. Então, as variáveis dentro do sistema composto, né? Então, a quantidade de xi para o sistema composto é a soma de cada xi dos subsistemas, tá? Então, seria o xi total é a soma dos xi para cada subsistema. E o conjunto de todas as variáveis xi especifica o estado do sistema composto. Se a gente pensar na natureza, por exemplo, a massa do sistema composto é formada pela massa de todos os subsistemas. Ou seja, a quantidade de cadeiras que eu tenho no apartamento é a soma das cadeiras em cada cômodo. Se a gente for pensar no apartamento. Beleza. Eu posso ter transferência de variáveis de um subsistema para o outro, de um subsistema alfa para um subsistema beta, por exemplo. E isso existe, claro, um intervalo de tempo, e essa transferência
é denotada por XI de alfa para beta, tá? E assim, aí o aumento líquido de XI de alfa para beta, ou seja, o delta XI em beta, ou seja, a diferença do XI em beta, já que o XI foi transferido de alfa para beta, está representado nessa formuleta aquizinha. Gente, não precisa se preocupar muito com isso, tá? É só uma forma de representar, tá? E esse deltazinho XIA alfa representa uma fonte. Ou seja, se eu quiser transferir uma da sala para o quarto, né? É como se eu tivesse tô transferindo de um cômodo para o outro, de um subsistema para o outro. Isso vai levar um tempo, né? O aumento líquido dessa cadeira, ou seja, uma cadeira, seria o aumento líquido. E a fonte que eu levei de alfa para beta, da sala para o quarto. Tudo bem até aí? Tudo. É Sim. só pra gente... Eu sei que talvez vocês até saibam tudo isso, mas é só uma forma diferente de pensar em sistemas compostos, antes da gente pensar sobre o sistema climático, tá? Quando o XI é conservado, ele obedece à equação da continuidade. Então, esse somatório aqui, que a gente viu nesse slide anterior, é igual a zero, tá? Claro, essa relação vale para todos os subsistemas beta, ou seja, a sala está ligada aos quartos e à cozinha. Então, eu posso fazer essa transferência em todos os subsistemas beta que são adjacentes ao subsistema alfa. Então, se isso é igual a zero, quer dizer que não há fonte, correto? Então, se isso é igual a zero, né, eu não tenho fonte, e é como se então isso quer dizer que eu tenho uma parede ou um contorno restritivo para XI. Então eu tenho sistemas desacoplados. O que isso quer dizer? Eu não consigo transferir o XI de um subsistema para outro. Eu não consigo transferir um móvel da sala para um quarto, por exemplo. Mas se isso é diferente de zero, lembrando, se isso é diferente de zero, eu tenho uma fonte, seja ela qual for. Então, os subsistemas alfa e beta são acoplados, ou interativos, né, outra forma de dizer, por meio de troca de XI. Eu consigo transferir XI de um subsistema para o outro. Então, falando um pouquinho desses tipos de sistemas, desse tipo de contorno, eu tenho sistemas com contorno restrito e eu tenho dois tipos principais de sistemas de contorno restritos. Eu tenho sistemas com contorno restrito para todas as variáveis, que seria um sistema isolado. A gente pode pensar, por exemplo, numa garrafa térmica, tá? O líquido que está ali dentro, ele não vai perder massa, seja por evaporação, e ele também, idealmente, tá, não vai trocar calor com o ambiente, ou seja, o que está gelado vai ficar gelado, o que está quente vai ficar quente, tá? Ele é um sistema isolado, ele não vai trocar nem energia, nem massa, nem momento com o ambiente, com o que está ao redor dele. E o sistema com contorno restrito pode ser restrito apenas, por exemplo, para troca de massa. Seria um contorno impermeável, um sistema fechado para troca de massa. Ou seja, é um sistema restrito para algum tipo de variável, tá? Por exemplo, a gente pode pensar também numa garrafa, mas sem ser térmica, tá? Com o meu suquinho de laranja ali dentro. A garrafa está fechada, então o meu suco não vai perder massa para o ambiente, ele não vai evaporar, a água não vai evaporar, por exemplo. Se ela cair, ela não vai derramar. Mas ela não é térmica, então ela vai trocar calor com o ambiente. Se meu suco estiver quente, ele vai resfriar. Se ele estiver gelado, ele vai esquentar. Então, é restrito para algumas variáveis e não para outras. Tá bom? E existem os sistemas com contorno aberto, que permitem a troca de massa.
e permite a troca de diversos outros componentes, né, variáveis. A gente pode pensar, por exemplo, num drink a céu aberto, tá? Eu vou trocar calor, porque se meu drink estiver gelado, ele vai esquentar. Se meu drink... Difícil, né? Mas se fosse um chá, tivesse quente, ele ia esfriar. Ele tende, lembrando sempre daquela questão que a natureza tende a alcançar a isostasia. Então, o meu drink sempre vai trocar calor com o ambiente para que os dois fiquem na mesma temperatura. E também, como eu tenho um sistema de contorno aberto, o meu drink ele pode evaporar, o álcool vai evaporar, a água vai evaporar, tá? Então eu tenho troca de massa, tenho troca de energia, tenho troca de momento, porque é um sistema de contorno aberto, tá? Eu tenho sistema em cascata, que é um tipo de sistema aberto. São cadeias de subsistemas abertos. E eles são dinamicamente ligados por uma cascata de massa ou energia. O que isso quer dizer? Que a saída da propriedade de um subsistema se torna entrada para o próximo subsistema, exatamente como uma cascata. Como exemplo, a gente pode pensar assim no ciclo básico da água, tá? Então, por exemplo, eu tenho um lago, o meu lago, por conta da ação do sol ou do vento, ou dos dois, sofre evaporação. Então, o meu lago perde massa, mas ganha energia, tá? Essa água evaporada, ela vai formar nuvens. Então, minhas nuvens ganham massa, tá? Em seguida, as nuvens condensam e precipitam em forma de chuva, tá? Então, eu perco massa na atmosfera e ganho energia. Então, pensa que agora eu tenho dois subsistemas principais aqui, a atmosfera e aqui o meu lago, tá? O meu ar e o meu lago. Então o meu lago, ele na evaporação perde massa e ganha energia. Então lembra, subsistemas abertos. Essa perda de massa do lago significa um ganho de massa para as nuvens. E em seguida, essas nuvens formam chuva e a perda de energia, a perda de massa das nuvens em forma de chuva vai ser um ganho de massa para o lago, ou para a montanha, ou para a floresta. Tudo bem até aí? Tudo. Sim. Beleza. Deixa eu só ver se tem algum... Tem nenhuma solicitação. Vamos lá. Então tá. O estado do sistema composto, ele também pode ser caracterizado por variáveis independentes da massa total do sistema. Então, lembrando aqui, nesse nosso sistema composto primário lá que a gente definiu, o X1, X2, X3, etc. são propriedades aditivas. Então, volume, energia interna, massa, momento angular. Mas eu também posso ter propriedades, né, variáveis, independentes da massa total do sistema, tá? Ou seja, eu tendo ou não essas propriedades não influencia, não adiciona, não remove, não varia essa massa do sistema, tá? E elas são definidas em uma dada localização em um dado momento. Tá bom? Só tava pegando um café aqui, desculpa. Então, peraí. Então, por exemplo, elas podem variar ao longo do tempo, tá? Porque como elas são definidas em uma dada localização em um dado momento e variam ao longo do tempo, elas definem um campo no domínio do sistema a cada tempo. Então, eu continuo com as minhas propriedades aditivas sem mudança, tá? Meu X1, X2, X3, em cada tempo ele continua o mesmo, mas as minhas propriedades independentes, as minhas variáveis independentes, por exemplo, temperatura, pressão, densidade, velocidade,
elas podem variar ao longo do tempo. Então, a cada tempo existe um campo no domínio dessas... Elas representam um campo no domínio do sistema a cada tempo, tá? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês a temperatura da temperatura do ar, tá? Tá vendo que ela está mudando aí do ano todo, de janeiro a dezembro, mensal, tá? Então vamos pensar no que a gente definiu até agora, tá? Eu tenho a minha massa, tá? Que é invariável, ou seja, a minha massa do ar, a minha massa não muda ao longo do tempo, tá? No ano todo, eu tenho a mesma massa de ar, tá? Mas dá pra ver que a temperatura, ela muda, tá? Ao longo dos meses. Essa barrinha aí, essa barrinha de cores define as temperaturas. Quanto mais pro vermelho, mais quente. Quanto mais pro azul, mais frio. Então, o meu domínio, qual é o meu domínio nesse caso? É o globo todo, tá? É uma temperatura global que eu tô mostrando. Então, é toda a superfície terrestre. Qual é o meu campo que eu estou mostrando? É a temperatura do ar. E qual é o tempo? Lembra que eles definem um campo no domínio a cada tempo. Então, o meu domínio é global, o meu campo que eu estou mostrando é a temperatura do ar, e o meu tempo é uma série anual, 12 meses, tá vendo que ele está mudando, climatológica, ou seja, de 1971 a 2000, então... Nesse intervalo de tempo, de 1971 a 2000, eu peguei todos os janeiros de 1971 a 2000 e fiz uma média. Peguei todos os fevereiros desse período e fiz outra média. Então, eu tenho... Cada mês representa uma média de todos esses anos. Tá? Então, é uma série anual, climatológica, com médias mensais, ou seja, um campo a cada mês. Tá? Então, é um exemplo, esse é um exemplo de variável independente do meu sistema composto, tá? Então, finalmente, eu acho que a gente pode definir o sistema climático, tá? Depois desse exemplo. Então, o nosso sistema climático, ele é definido como um sistema composto, formado pelos 5 principais componentes físicos, tá? A atmosfera, que a gente já viu, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera e a biosfera. A gente vai definir cada um deles, tá? A gente vai mostrar alguns processos, algumas interações, tá bom? Mas tenham isso em mente, que o sistema climático ele é definido pelos 5 principais componentes físicos, tá? Eles são sistemas abertos, interativos e acoplados, lembrando. Então, eles trocam massa, eles trocam momento, eles trocam energia entre eles. Então, no sistema climático, que é um sistema composto, os subsistemas, eles são sistemas abertos. Mas o sistema climático, como um todo, em relação ao que está fora dele, ao que está externo a ele, ele é considerado como um sistema fechado para troca de massa, ou seja, ele tem um contorno restrito. Por que ele é um sistema de contorno restrito, o sistema fechado para troca de massa e não um sistema isolado? Porque ele recebe energia do Sol? Exato. Então, ele troca energia e a Terra também. Lembra que a Terra também emite energia para o espaço. Então, ele troca energia, mas idealmente ele não troca massa. A Terra não perde massa e nem ganha massa. E é um sistema em cascata, né? Da mesma forma que a gente viu ali no ciclo da água, né? Se eu tenho aqui evaporação da hidrosfera, eu perco massa da hidrosfera e ganho massa na atmosfera. E, em contrapartida, a minha hidrosfera ganha energia e a minha atmosfera perde energia. Então, o que sai de um entra como condição no outro, como
algo que vai alimentar o outro, tá bom? Então aqui é só uma figurinha para mostrar o sistema climático como um todo. Então aqui eu tenho os oceanos, né, que a gente vai ver que é a grande parte da hidrosfera. Eu tenho o gelo marinho, eu tenho montanhas com gelo terrestre aqui, eu tenho a biosfera, a litosfera aqui com algumas propriedades, então a umidade do solo, e eu tenho gelo marinho aqui, eu tenho também alguns processos como precipitação, evaporação, escoamento da litosfera para os oceanos, eu tenho precipitação, mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para frente. Agora a gente vai definir cada componente do sistema climático, como eles funcionam, algumas propriedades, alguns processos de interação com os outros componentes. Bom, como vocês bem sabem, eu tenho certeza, a atmosfera é o componente formado por toda a porção do ar acima da superfície terrestre e que contém, além de substâncias gasosas, tem substâncias líquidas e sólidas, tá? Então, basicamente, a atmosfera é formada por elementos gasosos, então quase 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, e essa pequena porcentagem aí, a gente tem diversos gases, né? A maioria um argônio, mas a gente tem também dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, hidrogênio. Também temos vapor d'água, aerossóis e ozônio. Ai, desculpa. Mas, então, a atmosfera é toda a porção do ar acima da superfície terrestre, mas lembrando que ela também, além de substâncias gasosas, possui substâncias líquidas e sólidas. Alguns processos importantes da atmosfera, que a gente já viu alguns deles. Formações de nuvens e precipitação, então lembrando que isso sempre está associado à interação com outros componentes. Transporte de calor, que a gente viu lá na aula 1. Se eu tenho um desbalanço entre diferentes latitudes com relação ao calor absorvido, a natureza, por tender a alcançar a isostasia, ela transporta esse calor para equilibrar o sistema. Vapor d'água, poeira, aerossóis, balanço radiativo, que a gente também já viu um pouquinho. Ele é um componente mais variável no tempo e no espaço. Então, as coisas na atmosfera acontecem muito rápido, né? A gente tem certeza que vocês já viram isso também. Por exemplo, uma previsão do tempo para daqui a 3 dias, 3, 4 dias, vai ter uma previsão de tempo firme ou e temperatura alta e sem chuva. E às vezes isso mudar, né? Porque entrou um sistema ou, por exemplo, tem uma previsão de chuva para a tarde do dia seguinte, mas aí durante a noite esse sistema acelerou, então, e a chuva desviou, então acontece de não chover. E por quê? Porque a atmosfera é um componente muito rápido, né? Os processos acontecem muito rapidamente. Ela tem cinco faixas principais, né? A troposfera, que é a parte mais superficial, que é que a gente recebe, tem maior influência, né? Recebe maior influência. A estratosfera, onde está a nossa camada de ozônio, que nos protege contra raios ultravioleta. Mesosfera, termosfera e exosfera, já a diversos quilômetros de altitude, tá? E ela é uma coluna verticalmente estratificada. O que isso quer dizer? Conforme eu aumento a altitude, conforme eu saio da troposfera e vou em direção à exosfera,
eu perco pressão, então a pressão diminui e a densidade diminui, tá? Então o meu ar é mais rarefeito, tudo, eu tenho menor quantidade de gases, de sólidos, etc. Falando um pouquinho da hidrosfera, é o componente formado por toda a porção de água, né, de forma líquida, tá? Isso é importante, não é toda a porção de água da Terra, toda a porção de água na forma líquida, tá? O que você já deve imaginar, a forma sólida formada pela criosfera. Tá? Inclui todos os oceanos, rios, porção do ciclo da água depois da fase de precipitação, tá? Então escoamentos, água subterrânea, tudo isso. Mas a maior parte é formada pelos oceanos. Alguns processos importantes incluem transporte de calor e volume, aquela questão da natureza resolver o desbalanço de energia. Então, sobre os oceanos eu tenho esse transporte de calor, eu tenho correntes oceânicas, então eu tenho transporte de volume, ou seja, transporte de água em direção a outras regiões, interação ar mar, ondas, correntes de superfície, etc. É o componente mais importante na manutenção do clima, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente dele. Não sei se vocês conhecem esse cara aí, mas esse cara é o Yuri Gagarin, que em 1961 fez o primeiro voo tripulado no espaço, tá? E ele proferiu uma frase que é extremamente famosa quando ele olhou a Terra do espaço pela primeira vez. A Terra é azul, né? Provavelmente ele viu algo desse tipo quando ele falou essa frase. E por que a Terra é azul, né? Porque a Terra é formada de mais de 70% de água, né? A hidrosfera é o componente que domina, né, a superfície terrestre. E como a gente falou, que os oceanos são a maior parte da hidrosfera. Então, essa figurinha mostra a porcentagem de cada oceano em relação a todos, né? E a gente vê que, por exemplo, só o Oceano Pacífico ele é quase metade da Terra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de abrir o Google Earth e virar a Terra para o Oceano Pacífico. Dependendo de como você conseguir virar, a Terra toda, a superfície toda é coberta só pelo Oceano Pacífico. É bem interessante de ver isso. Depois do Oceano Pacífico, o maior oceano é o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e, por último, o Oceano Ártico. Recentemente foi incluído o Oceano Antártico como um quinto oceano, e ele seria ali o oceano em volta ali da Antártida, que em inglês eles chamam de Southern Ocean. Bom, como eu falei, os oceanos cobrem aproximadamente 70% da superfície terrestre, e por conta dessa razão baixa de continente e oceano na superfície da Terra, ou seja, eu tenho muito mais oceano do que continente, aliado à alta capacidade térmica da água, ou seja, eu preciso de muita energia para mudar a temperatura da água, eu preciso de colocar ou retirar muito calor. Os oceanos eles são os grandes responsáveis pela manutenção do clima na Terra. Por exemplo, a capacidade térmica dos primeiros 3 metros do oceano, apenas 3 metros do oceano, corresponde à capacidade térmica de toda a coluna atmosférica. Então, você imagina se a gente considerar toda a coluna d'água dos oceanos, né? Ele é um grande reservatório de calor, entende? E por conta de ser um grande reservatório de calor, por conta dessa alta capacidade térmica e de alta inércia, diferente da atmosfera, as coisas no oceano demoram muito mais a acontecer, principalmente no oceano profundo.
Desculpa eu estar fungando assim, eu tô cheia de alergia hoje. Ele é um componente que retém memória do sistema climático, né? Então ele é extremamente importante para previsões decadais, por exemplo. Quando a gente começa a pensar em previsões mais longas, né? Até mesmo, por exemplo, se eu quiser fazer previsões climáticas de poucos meses à frente, por exemplo, 5, 6 meses, eu consigo uma boa estimativa só com a atmosfera. Mas se eu começo a querer aumentar esse meu horizonte de previsão, se eu começo a querer fazer previsões climáticas para daqui a 1 ano, 2, 15 anos, 30 anos, a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente, a importância de você considerar os oceanos, você considerar esses processos que acontecem nos oceanos, não só essa capa, né? Porque não sei se a gente vai falar um pouquinho mais disso, mais especificamente para frente. Quando a gente faz um modelo, quando a gente prepara um modelo atmosférico para rodar, seja climático, principalmente climático, né, que é global, a gente precisa de pelo menos da temperatura da superfície do mar. Eu preciso dessa fonte de calor dos oceanos para a atmosfera. Isso funciona muito bem, como eu falei, para poucos meses à frente, mas quando eu começo a querer previsões mais extensas, eu começo a precisar muito mais de todos os processos que acontecem no oceano e não só da temperatura da superfície do mar, tá? Principalmente dessa temperatura engessada. Eu preciso que o oceano me responda também junto com a atmosfera. E como sempre, lembrando sempre que a natureza tende a atingir a isostasia, os oceanos estão sempre em equilíbrio com a atmosfera tende sempre a atingir esse equilíbrio com os oceanos, tá? De novo, um exemplo do ciclo da água, tá? Que é um exemplo acho que é bem interessante para ver um pouco do acoplamento oceano-atmosfera. Então, eu tenho aqui meu mar, o meu oceano, eu tenho evaporação, né? Os rios, lagos, represas, lençóis subterrâneos, seja o que for, não só os meus oceanos, mas toda a minha hidrosfera. Por conta do sol, eu tenho evaporação e eu formo as nuvens. Essas nuvens, elas vão formar gotículas, né? E vão precipitar em forma de chuva. Então, essa chuva não necessariamente cai só sobre o oceano, mas ela pode cair sobre geleiras, ela pode cair sobre os continentes. Sobre geleiras, elas podem promover o degelo, tá? Porque se ela está em estado líquido, ela tem mais energia, ela está numa temperatura maior do que o gelo, então ela pode promover o degelo e esse escoamento superficial aqui para partes mais baixas. Essa água que cai, ela infiltra, ela forma água subterrânea, que pode formar rios, que eventualmente desaguam no mar, tá? Além disso, a superfície terrestre, agora não só acoplamento oceano-atmosfera, mas eu já estou falando de um acoplamento de diversos componentes, tá? A superfície terrestre, a biosfera, que ela promove evapotranspiração, que isso também vai promover formação de nuvens que vão precipitar sobre os mares, sobre a própria superfície terrestre, sobre geleiras. Então, são muitos processos que acontecem ao mesmo tempo. Um pouquinho mais sobre o acoplamento oceano-atmosfera, tá? As interações acontecem, como a gente já viu, com troca de energia, de massa, de momento, ou seja, eu tenho troca de calor, tá? Eu tenho troca de massa com evaporação e precipitação, eu tenho transferência de momento com os ventos, tá? Isso ocorre em diversas escalas espaciais e temporais, tá? Dependendo, a evaporação ocorre em escala global, se a gente pensar, né?
Em contrapartida, por exemplo, a formação de ondas, por conta da ação dos ventos, ela ocorre em uma escala um pouquinho menor, dependendo da pista, né, de influência do vento em relação ao oceano. As chuvas também ocorrem em uma escala menor. Então, esse acoplamento, esses processos ocorrem em diversas escalas. Alguns exemplos também de acoplamento, de interação e consequências dessa interação, por exemplo, a evaporação e precipitação, elas alteram a salinidade dos oceanos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma bacia de água com sal, se eu evaporo a água, eu tendo a aumentar a salinidade, a quantidade de sal dentro dessa bacia, e se eu coloco mais água, eu tendo a diminuir a salinidade nessa bacia, tá? Esses mesmos fenômenos também alteram a umidade atmosférica. Então, se eu evaporo a água, eu tendo a aumentar a umidade atmosférica, e se eu precipito, a umidade tende a diminuir. Um outro exemplo também, como eu falei, os ventos geram ondas e correntes superficiais, tá? E, por exemplo, a quebra das ondas nas praias, elas liberam aerossóis para a atmosfera. Então, a gente já começa a ver como é complexo o sistema climático quando a gente olha ele como um todo, né? A gente falou na aula passada sobre às vezes olhar um componente só, um processo só, mas a gente tem que sempre lembrar que existem coisas ao redor acontecendo, coisas maiores ao redor acontecendo, que dependendo do nosso objetivo, se for um objetivo a longo prazo, a gente tem que começar a considerar. Vamos falar um pouquinho da criosfera. Ele é um componente formado, claro, por toda a porção de gelo da Terra, incluindo o permafrost, que eu vou explicar mais para frente. Então, tentar de novo não confundir isso. A hidrosfera é a porção de água líquida do sistema climático, e a criosfera é a porção de água sólida do sistema climático. É o maior reservatório de água doce do planeta. Apesar da água do mar poder ser congelada, da gente ter o gelo marinho, que a gente vai ver mais para frente nas aulas, por mais que eu tenha ainda a expulsão de salinidade na formação desse gelo marinho, esse gelo ainda é salgado, mas é uma porção bem pequena e é uma porção sazonal. A maior porção de água congelada na superfície do planeta é doce. Então, a criosfera é o maior reservatório de água doce do planeta, tá? E se a gente pensar, já dando uma palhinha, em mudanças climáticas, em aquecimento global, em derretimento de calotas polares, de gelo da superfície terrestre, esse gelo tende a escoar para o oceano. E lembrando que eu falei anteriormente, a precipitação ou escoamento, inclusão de água doce, ele altera a salinidade dos oceanos. E a salinidade em algumas regiões é importantíssima para a formação das massas d'água. Então, alguns processos incluem mudança no balanço radiativo da superfície terrestre. Lembrando que a gente falou disso na aula 1, quando a gente falou de albedo. Então, o gelo, né? Gelo, neve, por terem uma superfície altamente reflexiva, eles têm alto albedo, então eles refletem muito da radiação solar. De novo, pensando em mudanças do clima, pensando em aquecimento global, em derretimento desse gelo, se eu tenho a menor superfície de coberta por gelo, coberta por neve, eu altero o balanço radiativo, o meu albedo dessa superfície ela vai diminuir, então eu tendo a absorver em vez de refletir essa radiação. E como eu falei, a influência da salinidade em algumas regiões do globo. Se eu tenho, se eu
descongelo essa água, se eu derreto esse gelo, desculpa, ou se eu gero gelo, eu altero a salinidade. E o gelo marinho em altas latitudes, como eu vou falar um pouquinho dele, não é nessa aula, na próxima aula, na aula 4, se não me engano, vou definir um pouquinho do gelo marinho. O gelo marinho em altas latitudes, ele funciona como isolante térmico. O gelo marinho, lembrando, ele fica sobre o oceano. Então, ele sobre o oceano, ele funciona como um cobertor e evita a perda de calor dos oceanos para a atmosfera. Então, lembrando que os oceanos, eles têm uma alta capacidade térmica, então, em regiões de altas latitudes, em regiões que são muito frias ou no inverno, nessas regiões, a atmosfera tende a ser muito mais fria do que os oceanos. Então, por conta do equilíbrio, os oceanos tendem a perder calor para a atmosfera para alcançar esse equilíbrio. Se eu tenho gelo marinho sobre os oceanos, esse gelo marinho funciona como isolante térmico. Então, eu evito a perda de calor do oceano para a atmosfera. Falando, só para conceituar, permafrost, que eu acho interessante. Permafrost é qualquer solo que permaneça congelado por pelo menos 2 anos. É um período para considerar, aqui agora é um permafrost, do que ser um solo congelado de forma sazonal, sabe? Claro, são mais comuns em regiões de grandes latitudes e grandes altitudes, porque a tendência da temperatura atmosférica é menor. Geralmente é formado por solo, rocha, areia, matéria orgânica não decomposta, porque ela congelou, então a matéria orgânica para ser decomposta ela precisa de uma temperatura mínima. Então, se ele congela, essa minha matéria orgânica não é decomposta e eu tenho esse misto aí de solo, rocha, areia, tudo mantido pelo gelo, tudo congelado. Ela pode ser formada, o permafrost pode ser formado por uma camada ativa aqui, ou seja, essa camada ativa ela pode descongelar e congelar sazonalmente, tá? Dependendo da região, se for uma região que tem uma variação um pouco maior de temperatura ao longo do ano, essa camadinha mais superficial ela pode descongelar. Mas, de qualquer jeito, eu tenho essa camada permanentemente congelada. Pensando de novo em aquecimento global, em mudança climática, em aumento da temperatura na superfície, aumento da temperatura atmosférica, esse aumento tende a derreter o permafrost, o que causa diversos impactos. Vocês já devem ter ouvido algo com relação a isso, preocupação do derretimento do permafrost por conta das mudanças climáticas. Um desses impactos é a destruição de construções no permafrost. Eu tenho regiões em que eu tenho... isso é um solo, né? Então eu tenho construções em cima dele, né? É um solo que sempre esteve ali. Só que é um solo que é congelado, e se aumenta a temperatura da atmosfera, esse gelo derrete e esse solo ele fica instável, ele não é mais estável. Então, as construções que eventualmente estiverem sobre esse solo, eles podem sofrer danos, podem colapsar. Então, isso é uma preocupação bem importante, tá? Porque isso esteve estável, o permafrost esteve estável por diversas décadas, né? Centenas de anos. Então, pensa, eu tenho aqui o solo que está estável sempre, né? Não tem por que eu me preocupar com isso, então as construções foram acontecendo. Só que agora a casa literalmente está caindo, né? O solo, o chão está derretendo. E as casas, as construções estão sofrendo com isso. Decomposição da matéria orgânica que estava congelada. Lembra que a matéria orgânica não foi decomposta por causa do congelamento, da temperatura baixa. Então, se aumenta a temperatura, derreta esse gelo, a matéria orgânica começa a se decompor. E eu começo a liberar gases de efeito estufa, né? Principalmente metano.
metano, CO2, então isso é importante. Se a gente pensar que a gente tem muito permafrost, né, e muita matéria orgânica não decomposta no permafrost, isso pode ser uma fonte importante de gases de efeito estufa. E o derretimento do permafrost pode liberar vírus e bactérias antigos. Já foram encontrados organismos com mais de 400 mil anos de idade congelados no permafrost. Então são organismos que a gente não tem o hábito, não tem convívio com eles. Então isso tem o potencial de causar grandes danos, porque os humanos não estão acostumados, nunca tiveram contato com esse tipo de organismo. Então nosso corpo não está pronto, não tem anticorpo para receber esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos dar um intervalinho de 2 minutos? Pode ser. Para eu ir ao banheiro rapidinho. Ok. Deixa eu criar já outra. Obrigada por avisar, eu não tinha visto não. Ih. Foi. Bom, então o supercontinente ele começou a se dividir por conta desse movimento das placas tectônicas, né? Da litosfera sobre a estenosfera. Então, a gente teve há 200 milhões de anos atrás 2 supercontinentes, que eram chamados de Laurásia e Gondwana, até que a gente tem... Igor, Oi? eu não tô vendo sua tela. Não tá vendo? Nem eu. Ah, porque eu muito espertamente esqueci de apresentar a tela. Desculpa, gente. Foi agora? Ainda, né? Caramba. Tá bom. Então, isso foi evoluindo até que a gente tem a configuração atual. Bom, então a gente tem aqui a distribuição das principais placas tectônicas no mundo, né? Então, o movimento da crosta, da litosfera, em relação à estenosfera, ela acontece nessas placas. Então, essa placa toda norte-americana se movimenta em relação a essa, etc. Aqui eu coloquei 2 exemplos de movimentos de placa, tá? Aqui a placa norte-americana em relação à placa da Eurásia, aqui, que seria aqui essa... Tá meio esquisito aqui.
mas seria aqui no Oceano Atlântico, que são placas divergentes, ou seja, essa placa se movimenta aqui para oeste e essa placa se movimenta aqui para leste. E eu tenho extravasamento de manto aqui no meio dessas duas placas, e exatamente aqui no meio eu tenho a dorsal mesoatlântica, que são as maiores montanhas do mundo, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou aumentando o tamanho do Oceano Atlântico e eventualmente eu estou diminuindo o tamanho do Oceano Pacífico, que é exatamente esse outro lado aqui, ó, que é a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, são placas convergentes em que eu tenho subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. Então, o que vai acontecer eventualmente? Eu vou ter algo de novo daqui a milhões de anos desse tipo aqui, só que ao contrário. Aqui eu tive a quebra desse continente aqui e começa a formação do Oceano Atlântico, e eventualmente isso vai se afastar tanto que eu vou ter o choque dos continentes novamente, e eu vou extinguir o Oceano Pacífico. Bom, o último componente principal, tá, do sistema climático é a biosfera, que é o componente formado pela cobertura vegetal, a fauna, a flora continental e da hidrosfera também. Então, se a gente pensar no ambiente aqui, ó, eu tenho 4 componentes do sistema climático: a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera aqui formada pelas plantas, pelos seres aqui, provavelmente seres aqui associados à litosfera, e aqui a nossa crosta, tá? Alguns processos da biosfera incluem troca de carbono entre diferentes reservatórios e o equilíbrio atmosférico de vários gases, incluindo CO2, ou seja, a biosfera, ela nos processos de respiração e fotossíntese, falando mais especificamente dos vegetais, eles alteram esse equilíbrio de carbono e oxigênio na atmosfera, tá? A vegetação também ela é responsável por alterar a rugosidade da superfície. Lembra que eu falei também? A superfície de floresta, ela tem um albedo específico, diferente do albedo do gelo, diferente do albedo da areia, por exemplo, do oceano. A vegetação também altera a evaporação, que ela promove evapotranspiração. Então, se eu tenho maior cobertura vegetal ou menor, eu tenho alteração desse parâmetro. A descarga de rios e outros. Então, se a infiltração do solo e a permeabilidade do solo também dependem da presença ou não dessa cobertura vegetal. A biosfera é extremamente sensível ao clima e alterações climáticas. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns exemplos, a maioria dos animais, dos seres, eles têm uma temperatura ótima, né, para viver. Eles têm uma faixa de temperatura ideal para a sobrevivência deles. Acima ou abaixo daquela temperatura, a gente não tem mais, não consegue mais observar esses seres. Tanto que a gente observa diversos animais em algumas faixas de latitude e em outras não, tá? Isso é claro, existem animais pertencentes a regiões tropicais e outros pertencentes a zonas polares. Então, a biosfera é muito sensível ao clima, né? A mesma coisa acontece com a vegetação. Eu tenho muito mais tendência em altas latitudes de ter árvores do tipo pinheiros e muito mais possibilidade de em baixas latitudes eu ter palmeiras e coqueiros. Então a biosfera ela se adapta ao clima e é extremamente dependente dele.
Também é importante como um paleoindicador, ou seja, eles guardam informações de épocas em que viveram. Então, os fósseis, que a gente está cansado de saber, anéis de árvores, as árvores crescem em anéis, né? Então, eu tenho se você pensar num galho novo, né? Ele vai aumentando o diâmetro, então, e esse crescimento, ele guarda informações da época e de como estavam o clima, né? As condições climáticas da época em que ele foi crescendo. Então, são paleoindicadores importantes. Além do pólen fossilizado também é um paleoindicador importante e reflete o clima quando ele foi fossilizado. Tá? É importante também a gente falar das alterações humanas na cobertura vegetal, tá? Isso vai influenciar em tudo que eu falei, a relação do albedo, da relação da evapotranspiração, da permeabilidade do solo. Então, se eu altero de uma floresta tropical para uma região de pastagem, por exemplo, eu altero toda a rugosidade da superfície, eu altero o albedo. Por exemplo, se eu tinha uma floresta super tropical, super verde, e eu altero, por exemplo, por uma plantação de trigo, que é meio amarelado, né? Então eu altero todo o albedo daquela superfície e toda a rugosidade, que vai ser uma coisa muito mais homogênea, em vez de eu ter altos e baixos por conta das árvores, arbustos, etc. Então são coisas que a gente tem que levar em conta também quando a gente pensa em previsão climática, quando a gente pensa em elaborar um modelo climático. E, finalmente, a antroposfera, originalmente ela não está entre um dos 5 componentes do sistema climático, mas foi um componente que foi incluído nos últimos anos, né, algumas décadas atrás, por conta da importância que ela vem tendo ao longo dos anos. Tá? É um componente no qual os processos são causados ou alterados pela ação humana. Tá? Apesar do ser humano ele fazer parte da biosfera, a antroposfera como componente ele foi separado da biosfera devido a significante influência no planeta, ou seja, a gente meio que não faz parte mais da biosfera, né? A gente é um componente à parte e a gente vai ver lá na frente, a gente é um forçante para o sistema climático à parte. Então a gente é um ponto fora da curva, tá? Os processos mais críticos são aqueles que emitem substâncias que alteram o balanço radiativo e a mudança do uso de solo, como eu falei. Então, desmatamento, né, desertificação, degradação, transformação em áreas construídas. Eu tinha falado só de pecuária e agricultura, mas se a gente pensar em devastação de uma área arborizada, uma área com vegetação e transformação dessa área em áreas construídas, eu também mudo completamente tanto a rugosidade quanto o albedo da superfície. Se a gente pensar em área verde transformada em uma série de prédios, tentar sempre lembrar da cor das substâncias, né, da cor das coisas. Então eu mudo automaticamente o albedo. Se eu tenho, por exemplo, um prédio de 20 andares, é muito mais alto do que uma série de gramíneas, arbustos e árvores. Então eu mudo a rugosidade. A rugosidade, ela influencia também a circulação gerada pelo vento, tá? Então, um vento que antes corria, botar entre aspas, né, corria solto numa região de arbustos baixos e poucas árvores, ele vai sofrer mudanças quando eu coloco prédios, né, diversos prédios. Então eu faço corredores de vento, eu impeço a circulação do vento. A gente consegue
já ter essa noção, esses efeitos, se a gente andar, né, pela cidade. A gente vê, às vezes a gente anda, às vezes pega numa rua que tem um passa vento pra caramba, porque eu peguei um corredor de vento, onde o vento tá passando, e outras áreas que você não tem corrente de ar nenhuma. Então é exatamente isso, eu mudo toda a circulação atmosférica também. Isso é uma coisa importante. Lívia, Oi? Pode falar. esses componentes da antroposfera, eles também são colocados nos modelos? Então, eu vou falar disso. A antroposfera Tá ela é bom. tratada como um forçante externo, tá? Com relação à prescrição de emissões e concentrações de CO2. E, por exemplo, essas questões de uso do solo, elas são tratadas também nos modelos. Os modelos eles têm evoluído muito, então existem vários usos do solo, tá? Mas isso entra, por exemplo, no componente da litosfera já. Então, no componente da litosfera eu tenho o uso do solo, por exemplo, floresta, eu tenho gramínea, eu tenho área de agricultura, eu tenho área construída. Então, isso já está sendo considerado nos modelos climáticos e do sistema terrestre, sim. Porque as pessoas viram qual a importância disso e que isso realmente tem alterações, né, quando a gente vai fazer uma previsão de clima. Então isso já é considerado sim. Tá bom? Bom, é isso que eu acabei de falar. Falando um pouquinho mais da antroposfera e de quando que ela foi formada, né, a gente tem aí as divisões das eras e dos períodos geológicos, tá? A antroposfera, na verdade, o antropoceno, né? A antroposfera seria o componente climático e o antropoceno seria a era, na verdade, a época em que a influência humana ganhou significância, né? Então, para vocês verem, a ação humana, a influência humana na Terra, ela está com tanta significância que foi formada uma época separada, que seria a época de dominância do ser humano, né? Então a gente está aqui dentro do Holoceno. Então dentro do Holoceno foi criado já a época do Antropoceno. Então, por que se resolveu criar uma época do Antropoceno? Exatamente por essas influências e essa significância que a influência humana teve no clima. Então, em 100 anos, a urbanização cresceu 10 vezes, né? Então, a gente cresceu demais em 10 anos. Cresceu mais em urbanização do que em população. A população cresceu 10 vezes em 300 anos. A gente tem exaurido os combustíveis fósseis, né? A gente tem extraído e utilizado, desculpa o termo, mas a torta e a direito, né? Pelo menos até alguns anos atrás, sem pensar muito nas consequências disso, tá? De 50% da superfície terrestre já foi modificada pela ação humana. Então, o que isso quer dizer? Entre 30% e 50% da superfície terrestre original ela foi modificada, seja por agricultura, pecuária, área urbanizada, entre outros, tá? A gente teve um aumento significativo da taxa de extinção de espécies e aumento dos gases de efeito estufa, tá? Significativo também, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então o Holoceno, ele são os últimos 10 a 12 mil anos, tá? E o Antropoceno ele começou desde o final do século XVIII. Bom, então falando mais um pouquinho de novo, né, colocando o sistema climático aí como um todo, a gente tem alguns processos, né, agora também considerando a emissão de gases e partículas vulcânicas, né, atividades humanas. A gente tem uma série de processos acontecendo ao mesmo tempo, e um influenciando no outro,
tá? Então, para vocês verem a complexidade que é, de repente, representar isso em um modelo e conseguir prever isso de forma consistente e acurada. E isso, assim, são os processos que a gente conhece, né? Ou que a gente mais conhece. Existem diversos processos que a gente está estudando e descobrindo, outros que a gente não sabe como representar ou não tem a possibilidade de representar em modelos climáticos. Por exemplo, se eu tenho um modelo climático, muitas vezes eu não consigo representar a formação de gotículas dentro de uma nuvem. Então, tudo isso ela vai ter influência na hora da minha representação do sistema climático no modelo, tá? Falando um pouquinho sobre processos de escalas temporais e espaciais, tá? A gente, como eu falei ao longo dessa aula de hoje, cada processo ela tem escalas temporais e espaciais diferentes, tá? Até mesmo dentro do mesmo componente a gente tem, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, a gente tem até mesmo dentro de um mesmo componente, né? Por exemplo, aqui a atmosfera, eu tenho escalas temporais e espaciais extremamente distintas, extremamente diferentes, e ambas são importantes, tá? E ambas são importantes e essenciais de serem representadas, mas é uma coisa muito complexa, muito difícil, e muitas vezes você tem que escolher o que você quer representar. Ou seja, por exemplo, eu estou interessada num certo processo, eu preciso conhecer as escalas temporais e espaciais desse processo para saber como construir meu modelo, para poder de fato conseguir representar esse processo e não outro processo, né? E também é importante a gente conhecer isso para a gente ter noção do quais são as nossas limitações em representar alguns processos. Eu sei que alguns processos eu não vou conseguir representar. Então eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que saber quais são as minhas limitações do meu modelo, para saber quais os processos eu estou ou não representando, quais os processos que o meu modelo tem capacidade ou não de representar, para poder de fato avaliar os resultados desse modelo de forma consistente e de forma, né, com sabedoria. Eu não posso esperar, de repente, num modelo que representa as trocas troposférica e estratosférica, provavelmente eu não vou conseguir representar a minha colisão de gotas durante a formação das nuvens. Então eu não posso esperar que o modelo esteja representando isso. Então, de repente, outros processos que dependem disso talvez não sejam tão bem representados, tá? Mais pra frente a gente vai falar, quando a gente começar a falar de modelagem, a gente vai falar também de parametrização, tá? E como a gente tenta contornar esse tipo de coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que melhor a gente parar por aqui, porque a gente tem algumas coisas a mais e talvez a gente estoure o tempo um pouquinho. Então, na próxima aula a gente retoma da onde a gente parou, faço um resuminho de tudo que a gente viu até agora e a gente retoma da onde a gente parou. Tudo bem? Certo, tudo bem. Então tá, meninas. Obrigada. Tá, eu vou parar